Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, dando continuidade aqui ao conteúdo função polinomial do primeiro grau. Eu sou o professor Josiel Alves. Nessa aula faremos uma análise da parte gráfica e algébrica de uma função afim. Função polinomial do primeiro grau, composição. Toda sentença f de x igual a x mais b, com a pertencente ao conjunto dos reais e b pertencente ao conjunto dos reais, e a diferente de zero, é uma função afim, ou seja, toda sentença matemática y igual a x mais b é uma função afim, onde a não pode ser igual a zero, b pode ser zero. Então, f de x igual a x mais b é uma função afim. E quais são os elementos de uma função afim? Os elementos de uma função afim são o coeficiente angular, que é a parte variável, e o coeficiente linear, que é a parte fixa. Então, A é o coeficiente angular, B é o coeficiente linear. Lembre-se, f de x é igual a y, então essa parte que ela pode ser substituída por y, pode ser expressa de uma outra maneira, y é igual a x mais b. Forma gráfica e algébrica de uma função afim. Vamos fazer a análise da parte gráfica, depois da parte algébrica de uma função afim. Então, analisando uma função afim, elas têm coeficiente angular, que é o coeficiente A, coeficiente linear, que é o coeficiente B, tem uma raiz, podemos verificar se é crescente ou decrescente. Então, verificando termo a termo, nós temos o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É a tangente do ângulo feito entre o eixo da função e o eixo x. Então, o coeficiente angular é isso daqui. Não aparece aqui no gráfico, viu? Cuidado para não confundir coeficiente angular com a raiz. É o coeficiente linear. Coeficiente b é onde o eixo da função toca y, então, que é o coeficiente b. A raiz é onde o eixo da função toca o eixo x, a raiz é aqui, ou seja, é quando y é igual a zero. E analisar se é crescente ou decrescente, nós temos aqui um exemplo de uma função crescente. Para analisar uma função na sua parte gráfica, preciso analisar da esquerda para a direita, então observe que aqui vai subindo, e aqui é decrescente, pois vai descendo. Analisando aqui na sua parte algébrica, a função y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, nessa função nós temos o coeficiente a é 3 e o coeficiente b é 5. Coeficiente angular, coeficiente linear. Essa função ela é crescente, pois o coeficiente angular é maior que zero. E do outro lado nós temos um outro exemplo, coeficiente A é menos 3, o coeficiente B é 5. Aqui é um exemplo de função decrescente, pois o coeficiente A é menor que zero. A raiz só pode ser determinada mediante um cálculo, veremos mais à frente como fazer o cálculo da raiz, já vimos na atividade anterior também. Os elementos que podem ser analisados tanto na parte gráfica quanto aqui na parte algébrica de uma função afim são esses elementos aqui. E é importante conhecê-los para que diante de um determinado problema esses conhecimentos venham a facilitar na resolução desse problema. Uma função afim pode ser expressa tanto na forma gráfica quanto na forma
algébrica. E aí eu posso converter dessa forma algébrica para a forma gráfica e vice-versa. Vamos para o primeiro exemplo, analisar uma função afim ponto a partir da sua forma algébrica. Então a função f de x igual a 2x mais 4 possui um coeficiente angular igual a 2, que é o coeficiente A, coeficiente linear, que é onde toca o eixo y, igual a 4, é crescente, pois o coeficiente angular é maior que 2, coeficiente A, aliás, é maior que 0, 2 é maior que 0, 2 é maior que 0. A raiz é menos 2, vamos ver o cálculo da raiz aqui. Calcular a raiz é quando y é igual a 0. Então, atribuindo aqui f de x é y. 0 é igual a 2x mais 4, 2x mais 4 igual a 0. 2x é igual a, tirando 4 ficou menos 4, e fazendo essa divisão é igual a menos 2. Analisando o gráfico, vamos montar o gráfico dessa função. Para montar o gráfico, precisamos entender dois pontos. O gráfico dessa função toca o eixo x, pois é a raiz. Então, em x, no número menos 2. E no eixo y, passa no número 4, ou seja, 4 pertence ao eixo y. O gráfico da função passa nesses dois valores. Vamos ver aqui, o gráfico dessa função passa em menos 2 e 4 positivo. O 4, menos 2 é a raiz e esse 4 é o coeficiente linear. Então, acabamos de fazer aqui toda a análise dessa função. A partir da sua forma algébrica, retiramos aqui todos os elementos que compõem essa função. E ainda montamos, a partir desses elementos, o gráfico da função. Vamos para mais um exemplo. Vamos fazer o contrário nesse exemplo. Pegamos o mesmo gráfico. A partir do gráfico dessa função, vamos retirar os elementos também. Repetindo, esses elementos podem ser retirados tanto da parte gráfica quanto da parte algébrica. Então, analisando aqui, o coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular dessa função é a tangente aqui desse ângulo alfa. Como é que se calcula a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a distância aqui é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A distância desse ponto até esse ponto aqui é 4. E da origem até esse ponto é 2. Dividindo 4 por 2, igual a 2. Portanto, o coeficiente angular dessa função é 2. A partir do gráfico é necessário fazer esse cálculo. O coeficiente linear é 4 positivo, pois é onde o eixo da função toca o eixo y. A raiz dessa função é menos 2, é onde a função toca o eixo x. E qual é a equação que é gerada a partir desse gráfico aqui? Toda função afim f de x é igual a x mais y. Então, fazendo a substituição, y é igual a 2 é o coeficiente angular, que é 2. Encontramos 2. Então, fica 2x mais. Qual é o valor de y, ou seja, o valor de b? Para ser b ou y, tanto faz. Mas vamos usar b mesmo. O coeficiente linear
é 4, portanto a função é y igual a 2x mais 4. Essa função é crescente, pois o coeficiente angular é maior que zero. Então fizemos a análise da mesma função. No primeiro exemplo, da parte algébrica para a parte gráfica, e aqui fizemos da parte gráfica para a parte algébrica. Aqui nós temos a primeira questão que vocês vão fazer, que é a segunda questão. Bons estudos a todos e até a próxima aula.